Então, o propósito da palavra de Deus é produzir vida em nós. Vida em nós. O Senhor tem a vontade, está trabalhando em nós através do Teu Espírito Santo, para que possamos tornar verdadeiros adoradores de Deus. Irmãos, eu acredito que o agir de Deus em nossa vida tem que ter a nossa cooperação, não a nossa vontade. A vontade é dele, mas temos que cooperar com ele. Para quê? Para que possamos fazer parte desse processo de transformação, porque isso faz bem para nós, porque existe a nossa vontade. Parou para pensar que você tem a vontade própria? Deus te dá os conselhos, A vontade de Deus nós aprendemos, mas você decide fazer a vontade de Deus ou não. Muitas das vezes nós vamos orar já sabendo qual é a resposta da nossa oração. Muitas das vezes nós agimos sabendo que nós estamos errados. Ou isso acontece comigo? Às vezes eu vou fazer alguma coisa dentro do meu íntimo, eu já sei que está errado. E para Deus não existe nada encoberto. Deus olha para nós e olha para dentro do nosso coração. O problema é quando nós ignoramos a presença de Deus na nossa vida. A gente tem que ter em mente, se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, então quer dizer que Deus todo o tempo está comigo. Deus não está neste local. Nós não viemos visitar Deus. Nós viemos num ajuntamento, como filhos de Deus e templo do Espírito Santo de Deus. Quando sairmos daqui, Deus não vai ficar aqui para domingo que vem a gente voltar, não. Ele vai com a gente, Deus está presente com a gente, Ele está todo o tempo com a gente tem que saber disso. Tem que saber disso. Porque isso vai influenciar na nossa vida, isso vai mudar o nosso jeito de viver, porque todo o tempo o Pai está conosco e isso existe um propósito, que é o quê? A transformação da nossa vida. Deus nos fez a imagem e semelhança sua. E nós perdemos isso por causa do pecado. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está trabalhando novamente em nós. E cada dia nós estamos crescendo na graça e na fé e tornando novamente a imagem e semelhança de Cristo. Então todo o tempo Ele está conosco. Aqui nós viemos aprender sobre a fé. Lá fora nós vamos manifestar a nossa fé. Amém? Por isso que é importante a gente nos colocar diante de Deus em sinceridade. Em sinceridade, não é nada místico, nada, Deus é tão simples, gente. Deus é tão simples, sabe? Às vezes nós não temos nem o que orar, nem o que falar, mas só de você reservar um tempo e sentar numa cadeira. Quantas vezes eu faço isso? Sento na cadeira e falo, Senhor, não vai falar, mas eu estou aqui. Sabe? Eu estou deitado, falo com o Senhor. Se eu te perguntar assim, quanto tempo você gasta orando com o Senhor? Ou você investe na oração? O ideal é não sabermos. Sabe que eu não sei? Porque toda hora eu estou ligado. Eu nunca desligo de Deus. Toda hora eu estou com o Senhor. Eu estou caminhando para o meu trabalho, estou pensando nele. Eu estou almoçando, estou pensando nele. Antes de dormir, estou deitado, estou falando com ele. Antes de levantar, já falo com ele. Porque Deus não se agrada de método, ou de modo, ou de tradição, ou de qualquer outra coisa. Deus se agrada de um coração verdadeiro. É um coração verdadeiro. É igual a samaritana disse, Senhor, é neste local ou é em Jerusalém o lugar da adoração? Aí Jesus falou assim, não é nem aqui nem lá. Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Amém? Vocês lembram aquela passagem que Jesus falou que um fariseu se aproximou do templo e orando, Senhor, te agradeço pela vida que eu tenho, porque eu jejuo 2 vezes na semana e porque eu leio a tua palavra e não sou como esse traste. Apontou para o publicano vindo de longe. Ele sabia quem ele era, ele não conseguia nem olhar para o templo, e ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Aí Jesus falou assim, qual dos dois que saiu justificado?
Então Deus se agrada de um coração sincero, gente. Deus se agrada de um coração onde nós, né, possamos abrir a nossa boca em sinceridade e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Sabe de todas as coisas. Para pensar, Ele já sabe de tudo. Não há nada que fique encoberto aos olhos do Senhor. Amém? Antes da gente começar aqui, vamos orar? Abaixe sua cabeça aí, vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela nossa reunião. Eu te agradeço pela vida dos irmãos que o Senhor trouxe, Pai. Pai, eu peço que essa noite, Pai, o Senhor venha falar conosco, Pai. Eu não sou nada. Pai, toda palavra que vem na minha boca, Senhor, eu creio que vem de Ti, porque eu não tenho capacidade, eu me conheço, Pai, mas o Senhor é bem maior que eu, Pai, e eu te agradeço, Pai, que o Teu nome hoje seja glorificado e conhecido em nosso meio, Pai. Para a Tua honra e Tua glória, nós nos reunimos aqui, Pai, e eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, revelando a Tua palavra, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Quem está aí? Mateus, capítulo 19, versículo 1. Estamos quase acabando Mateus, hein? Né? Até o final do ano aí, Deus quiser, né, Aline? Nós ficou 4 meses em João, meu Deus do céu. Nós falou muito do João. Amém? Diz assim, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Amém? Olha que interessante, homens religiosos, a classe dos fariseus eram homens extremamente cultos, que eles eram mestres da lei, assim como o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, o cara era zeloso. Os fariseus tinham conhecimento pleno da lei de Deus, mas não tinha parte com o Senhor. Eles se colocavam acima das pessoas porque conheciam a lei. Tanto que a gente vê sempre Jesus batendo de frente com a hipocrisia desses camaradas religiosos. Toda vez que eles chegavam, o Senhor confrontava as ideias dele. E eles sempre iam experimentar Jesus. E a Bíblia, é interessante que quando nós nos colocamos acima das pessoas, quando nós percebemos que alguém está sobressaindo mais do que nós, pela inveja, tentamos apagar aquele que está sobressaindo. É ou não é? Não é? Ou só isso acontece só comigo? Quando a gente identifica uma pessoa, né, quando a gente está na carne mesmo, e a gente vê uma pessoa que está, né, fora do nosso padrão, a gente dá uma... Foi o que fizeram com Jesus. Por que crucificaram Jesus? Por causa da inveja. Se você for ler lá no final do Mateus, final de Marcos, final de Lucas, você vai ver que foi por causa de inveja. E esses camaradas sempre estavam perto de Jesus para que pudesse dar uma alfinetada nele. Existem muitas pessoas desse meio em nosso meio. Tipo de pessoas desse jeito em nosso meio. Pessoas que estão tão acomodadas com os costumes que não tem parte com o Senhor. Aí quando a gente resolve colocar o coração em buscar e conhecer a Deus, a gente incomoda esse tipo de pessoa. É que nem eu estava pensando esses dias sobre Pedro ter saído do barco e andado por cima das águas. Quando você está num barco, o barco é um lugar de comodidade, né? É um lugar ali que traz segurança. Mas quando o Senhor te chama para sair daquele lugar de segurança e andar
por cima das águas, porque andar por cima das águas é depender totalmente de Jesus, não depende de Pedro. O andar por cima das águas não dependia de Pedro. Pedro não tinha experiência de andar por cima das águas, né? Não é verdade? Então, quando o Senhor nos chama e a gente ouve a voz dele, e a gente resolve segui-lo, todos que estão acomodados com a gente, quando a gente desperta para ir em direção de Jesus, ficam acomodados, ficam incomodados, quer dizer. A gente mexe com as pessoas. Quando você resolve, buscar o Senhor, realmente aquele que está morto dá uma assustada. Quando você fala, opa, vou sair desse barco e eu vou viver o sobrenatural, porque Jesus falou comigo. As pessoas ficam incomodadas. Aí, de qualquer maneira, vão tentar te derrubar. Vão vir com fofoca, vão vir com intriga, vão vir com disse que me disse, vão vir com palavra contrária à sua fé para tentar te apagar. Talvez agora, você não esteja entendendo o que eu estou falando, ou não passou por isso, mas te prepara, o seu foco sempre tem que estar em Jesus, porque pessoas assim vão se levantar para tentar te parar, ou se já não está tentando parar vocês. Que aqueles que não conhecem Jesus não conseguem entender os planos do Senhor, os propósitos do Senhor, que é baseado na fé. As pessoas estão tentando sempre dirigir a nossa vida, mas estão precisando também de Jesus. E o problema é que às vezes nós estamos passando por situações, em vez de a gente ir, porque temos acesso ao trono do Pai, a gente vai e fala com as pessoas que não têm capacidade de nos ajudar. E são pessoas que também estão precisando da intervenção de Deus. Então, sempre na nossa vida, quando nós nos levantarmos e irmos em direção ao nosso Senhor, o nosso foco tem que estar nele. A gente tem que prezar pelo relacionamento com Ele, porque num ambiente do sobrenatural, ou seja, onde Pedro andou por cima das águas, é Ele que nos sustenta. Se perdermos o foco, o que vai acontecer? A gente começa a afundar. É que nem aquela história daquela corrida, já contei 60 mil vezes aqui, vou contar 61 mil. Tinha uma corrida que fazia 12 anos, que foi criada e nunca ninguém ganhou essa corrida. Por quê? Durante o percurso, as pessoas eram pagas para ficar do lado na beira da estrada falando assim, você não vai conseguir, você é um perdedor, você é um fracassado, não vai chegar, e papapá. E as pessoas começavam bem, começavam a ouvir o que os outros estavam falando, durante o percurso, parava. 12 quilômetros. As pessoas falam assim, 12 quilômetros? Vou tirar de letra. Mas não conseguia chegar lá na linha de chegada, por causa que ouvia que as pessoas estavam falando, desanimava. Chegou um camarada lá e começou, no dia da corrida ele foi, e as pessoas começaram a falar no ouvido dele, começou a falar, e ele, não perdeu o ritmo, e falando, e ele foi, e ganhou. Depois de 12 anos, nunca ninguém tinha ganhado, e ele ganhou. Olha, ele ganhou. E o repórter foi lá para entrevistar ele, falou, vamos entrevistar o campeão, porque esse campeão merece falar, merece atenção. Qual foi a sua estratégia para o senhor ganhar essa corrida que 12 anos desde que foi criada, nunca ninguém ganhou? O senhor é o primeiro que ganhou essa corrida. Aí pôs o microfone nele e ele não falou nada. O repórter falou, ele não quer passar o segredo, não quer contar o segredo. E ele, o senhor não vai falar nada, não tem nada para declarar? Aí um amigo dele encostou e falou assim, não, ele é surdo, ele não vai te falar nada. Então ele ganhou a corrida porque ele não conseguiu ouvir as palavras contrárias. Quando nós nos levantamos na caminhada cristã, quando somos chamados pelo Senhor, se a gente começar a ouvir o que os outros estão falando, gente, pode ter certeza que a gente vai brecar. Pode ter certeza. E existem muitas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para tentar tragar nossa fé. O Senhor Jesus disse assim, aquela palavra que é lançada, se nós não entendermos, o maligno vem e rouba do nosso coração. De alguma maneira ele vai trabalhar para tentar tirar aquela palavra que foi falada pela palavra de Deus do seu coração. Quando Jesus estava falando
É convém que o Filho do Homem vá em Jerusalém e seja entregue na mão dos anciões e sacerdotes para morrer. O apóstolo Pedro falou assim: não, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor não vai fazer isso não. De jeito nenhum que o Senhor vai se entregar e tirar a sua vida. Até parece que era uma coisa, né? Nossa, Pedro está preocupado com Jesus, né? O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Imagina, porque não conhece o caminho de Deus, somente dos homens. Mas parecia que Pedro queria dar uma, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com fariseu, tomar cuidado com pessoas religiosas, pessoas que estão mortas, que não conhecem a Deus, vivem debaixo de regra e de tradição e não tem o relacionamento íntimo com o Senhor. Jesus não veio, gente, para que tenhamos uma religião. Jesus não veio para que possamos cumprir um monte de regras e normas. Jesus é vida. Ele veio para nós termos um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento íntimo, pessoal, com o Pai. É isso que ele veio. Vocês estão entendendo? É isso. Você não pode pegar Deus e colocar numa maca e falar assim: agora eu vou examinar Deus. Não, é pela fé. Viver com Deus é baseado na fé. E muitas das vezes a gente vai viver com Deus, né? Viver no reino de Deus, manifestar o reino do Senhor aqui, é na fé. É na fé. Muitas das vezes você vai parar e falar assim: nossa, será que eu estou fazendo? O que eu estou aprontando? O que eu estou fazendo, gente? Isso aqui é loucura, segundo a minha visão, segundo a minha carnalidade, isso aqui é loucura, mas não é. Se está baseado na palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, pode ficar firme, que aí Deus vai entrar em ação. Precisamos agir na fé. E muitas das vezes Deus só vai reagir. Nós temos que agir para Deus reagir. Lembra de quando o povo entrou e passou pelo Mar Vermelho? Vocês lembram disso? Deus abriu o Mar Vermelho porque eles chegaram à beira do mar. Muitas das vezes, gente, quase sempre, Deus vai reagir. Quando as muralhas de Jericó foram derrubadas, foi na 7ª volta do 7º dia. O Senhor falou assim: Josué, você vai pegar, você vai dar 7 voltas. Oi, Bill, tudo bem? Você vai dar 7 voltas em volta à muralha de Jericó. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Na última volta, vocês vão gritar e tocar a trombeta. Aí na última volta, o que aconteceu? Quando eles foram sair lá do deserto e atravessar para entrar na terra prometida, tinha o Rio Jordão. E a Bíblia diz que naquela época que eles foram passar, o Rio Jordão estava, eu não sei se vocês já chegaram a contemplar o Rio Pardo lotado de água. Meu pai é pescador, já viu. Gente, uma vez choveu tanto, e eu fui no rancho de um senhor lá, do seu Valdemar, e o Rio Pardo, ele passou o barranco. Vocês não têm noção do tamanho do barranco que é lá. Passou e virou tudo um Pantanal o negócio lá. E a Bíblia diz que na época que eles saíram lá do deserto para entrar na terra prometida, o Rio Jordão estava também jogando água pelas ribanceiras. Quando o sacerdote, com a Arca da Aliança, colocou o pé no Jordão, então o agir, eles agiram e Deus reagiu. Amém? Deus sempre está conosco. A gente tem que saber disso. Deus sempre está presente. Deus sempre está presente. Igual esteve com o pessoal lá no deserto. Uma coluna de fumaça de dia, para o povo não ser morto pelo sol, e uma coluna de fogo à noite, para ninguém morrer de frio. Porque deserto é desse jeito. E ele tem os seus extremos. Muito calor de dia, muito frio à noite. O Senhor cuidando daquele povo, mesmo um povo reclamando, um povo murmurando, reclamando das coisas, o Senhor estava lá cuidando, e a gente tem que saber disso. Amém? A hora que isso colar no nosso espírito, e a gente conseguir entender realmente que Deus está todo dia conosco,
e que nós andarmos em sinceridade. Não estou falando que ninguém anda em sinceridade aqui, mas quanto mais a gente investir nesse relacionamento com o Senhor, mais aquela vida com abundância prometida, a gente vai conseguir desfrutá-la. Amém, gente? O segredo é, Deus não tem problema com o pecado, Deus tem problema com o fingimento. Deus tem problema com aquela pessoa que finge, com o fariseu, com o religioso, igual nós vemos aqui. São pessoas fingidas. Esse tipo de pessoa tem problema com Deus. Mas a pessoa sincera, Deus trabalha. Deus trabalha no coração. Então, se Deus já sabe de todas as coisas, se Deus já conhece todas as coisas, é muito bom igual o Luciano falou um dia aqui, não adianta a gente, tentar enganar a Deus, a gente está enganando a si mesmo. Então, nós temos que colocar diante do Senhor e confessar sinceramente a Ele. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Isaías, eu quero ler uma passagem lá em Isaías, quer ver? Ó? Vocês não precisam ir lá, não. Isaías 29, o Senhor diz assim, olha que interessante, hein? 29, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Olha que Deus falando daquele povo na época, hein? Esse povo aí me honra com os seus lábios, cantam louvores, mas o seu coração está longe de mim. Deus lamentando isso a um povo na época de Isaías. Amém? Vamos continuar no versículo 3. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Isso está lá em Gênesis capítulo 5, viu, gente? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Aqui ele está falando sobre relação conjugal. Eu estava pensando sobre isso, e pensando no meu casamento, me veio à cabeça uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que diz assim, gente, ó. 1 Coríntios, capítulo 7. Diz assim, capítulo 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Amém? Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aqui existe uma chave para um relacionamento conjugal. O apóstolo Paulo está falando que, quando ele fala assim, que o homem não tem poder sobre o seu corpo, vou trazer no meu casamento, tipo, eu não tenho poder sobre o meu corpo, a Fernanda tem domínio sobre o meu corpo, e a Fernanda não tem domínio sobre o corpo dela, eu tenho domínio sobre o corpo dela. Está falando sobre uma vida onde um vive para servir o outro. Essa é a chave do relacionamento. Não só relacionamento conjugal,
Aonde você se coloca, qualquer tipo de sociedade, porque o casamento é uma sociedade, é ou não é? Toda sociedade onde você se põe para servir o outro, pode ter certeza que essa aliança vai ser firme. Mas quando um ou o outro resolve viver da sua maneira, é difícil, gente. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso. Aqui dá um outro entendimento, que eu não vou falar, porque tem, as crianças aqui, qualquer hora nós falamos sobre isso. Mas, e eu quero falar também em João capítulo 2. Vamos lá em João. João capítulo 2 diz assim, olha que interessante. É outra passagem que me veio à memória quando eu estava... Amém? Achou? Achou aí, pai? Achou não, né? Vamos ver. O pai está esperto. João capítulo 2, achou mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ô gente, se tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, complementar, pode interromper, tá? Beleza? Então vamos lá. João capítulo 2 fala assim, no versículo 1: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. É bem parecido com aquela palavra lá, quando o Senhor se transfigurou no monte, e apareceu Elias e Moisés falando com ele, e veio uma nuvem e disse para Pedro, que Pedro já ia fazer uma coisa errada: Pedro, eis aí o meu filho em que eu tenho comprazo, escutai-o. Olha aqui o que a mãe de Jesus, Maria, disse: Fazei tudo o que ele vos disser. Gente, Jesus não veio para dar um jeitinho na nossa vida ou para completar o nosso dia. Jesus veio para que possamos viver por Ele. Jesus veio para que nos convertamos do nosso modo de viver. Amém? Jesus não veio para completar, Ele não veio para nos completar, Ele veio para nos transformar, para Ele ter o domínio sobre todo o nosso ser. Então, quando ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser, não é fazer parte, faz uns 70% do que ele está dizendo que vai dar certo. Não, faça tudo o que ele vos disser, porque tinha um propósito nisso. Qual que era o propósito? Ele estava numa festa de casamento, ele estava numa celebração de um casamento. Está escrito assim, no versículo 6: Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha que interessante. Por que Maria falou assim: Fazei tudo que ele vos disser, fazei tudo que ele vos mandar? Porque tinha um propósito. Agora vamos pensar, vamos analisar cada ato que foi feito ali. Jesus pegou e disse para eles: Vocês vão pegar água e encher essas talhas. Quantas talhas tinha? 6 talhas? É 6, Cíntia? Eu estou perguntando que eu não lembro, eu li agora. É 6? E cada talha dessa tinha de 80 a 120 litros de água para os judeus lavar os pés. Beleza? Então o que eles fizeram? O que Jesus falou? Você vai pegar água e encher as talhas. Olha que interessante, o milagre só aconteceu depois que eles fizeram tudo o que Jesus falou. E isso dá trabalho, gente, porque muitas pessoas ainda estão na igreja e não evoluem. Porque você fazer algo, você começar a praticar mudança na sua vida dá trabalho.
Não é verdade? É cômodo eu viver, eu fazer algo que me agrada e às vezes desagrada a Deus. Aí eu venho para a igreja, recebo um cafuné, né, de consolação, dá aquela falsa esperança que tudo vai dar certo, eu saio da igreja e continuo fazendo a mesma coisa. Mas para acontecer um milagre na minha vida, eu tenho que fazer tudo o que o Senhor disse. Amém? E nós reparamos aqui que no final, Ele só transformou a água em vinho quando eles completaram todas as talhas. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu li lá em Mateus sobre casamento, eu estava pensando sobre casamento, sobre o meu casamento. Eu tenho experiências muito fortes no meu relacionamento com a Fernanda. Eu já fui problema, gente. Eu já fui um rapaz muito difícil. E isso sempre está comigo. Sabe, eu fui muito egoísta. Eu pensei muito em mim, judiei muito da Fernanda. Não que ela não tenha defeito, mas eu era extremamente controlador. Até um dia eu falando com o Luciano, eu falei isso para ele, falei que eu era controlador. Eu sempre quis as coisas do meu jeito. É ou não é? E a Fernanda sofria igual, e eu sofria também, mas o orgulho não me deixava mudar. E para mim era confortável e prazeroso estar nessa situação. Até que eu percebi que isso estava fazendo mal para mim e para a Fernanda. Aí vem a parte difícil, fazer tudo o que o Senhor vos mandar. Toda vez que eu ia orar sobre o meu casamento, eu já tinha resposta, porque antes de eu magoar a Fernanda, o Espírito Santo já falava dentro de mim: você vai fazer isso, vai magoar ela. O que eu fazia? Eu ignorava a voz do Espírito Santo, e como dá prazer na carne, a gente agir na carne, eu ia lá e fazia do meu jeito, e magoava a Fernanda, sabendo que o Espírito Santo antes já me avisou. Aí eu ia orar, sabendo da resposta. Quantas vezes nós vivemos desse jeito? Mudança, gente, dá trabalho. Existe um serviço que nós temos que fazer. Os camaradas pegou a água e colocou dentro das talhas. E depois, um milagre aconteceu. O dia que realmente eu resolvi falar, não dá, que eu vi que o meu casamento ia afundar. E eu sempre quis casar, eu sempre quis ter família. Eu vi que o negócio ia afundar, que a Fernanda não estava aguentando mais, ninguém estava mais com paciência. Aí eu resolvi mudar. Eu sempre esperava nela, ela tem que mudar, ela não sei o que lá, e papapá. Aí eu descobri que eu mudando, qual que é o propósito de Deus? É me tornar um verdadeiro adorador. Eu mudando, eu permitindo Deus trabalhar na minha vida, tudo aquilo que está em volta de mim começa a mudar. Eu percebi que eu mudando, a Fernanda começou a mudar. Eu dando carinho para ela, ela começou a me dar carinho. Uma coisa que eu sempre cobrei. Fica aquela, sabe, um jogo pro outro. Você não me ama, não, me dá carinho. Mas eu percebi que se eu fizesse isso, ela faria. E foi o que aconteceu, gente. Só que tem um negócio. Aquele velho homem lá, carrancudo do cavalo, ainda está aqui. E eu estou exercitando cada vez mais. E ela sabe. Eu estou falando a verdade. Eu melhorei, estou melhorando, procuro melhorar. E o Senhor tem trabalhado em mim todo dia. Todo dia. E ainda quando eu vou brigar com ela, porque de vez em quando tem uns arranca-rabo ainda, não tem jeito, né? Porque a Fernanda é difícil, gente. Nossa, aí. Né? Só Jesus, está gravando isso aqui. Até perdi o rumo. Mas de vez em quando a gente tem um arranca-rabo. Só que eu tento resolver. Esse dia eu meio discordei com ela. Gente, e eu sou pastor, o negócio é mais sério pro meu lado. Você ri, né? Aí eu sabia que eu tinha... Não existe mais razão. Eu estou procurando não viver mais na razão. Eu estou vivendo pela fé.
Eu sei que se eu ceder, eu vou resolver, eu quero paz, gente. Aí eu sabia que eu tinha que pedir desculpa, falar com ela sobre uma coisa que aconteceu aqui em casa. E eu rodeei ela e não consegui falar. Aí ainda bem que tem o abençoado WhatsApp, né, irmãos? Aí ela saiu, eu mandei um WhatsApp para ela. Ah, mas você não foi homem, você não mandou, você não falou na cara. Vai falar no WhatsApp. Você acha que é fácil? E eu falei para ela, talvez pareça uma mensagem simples, mas ali foi uma quebra de orgulho, sabe? Muitas coisas aconteceu, nós resolvemos, né, amor? Nós resolvemos e nós temos paz dentro da nossa casa. Talvez o primeiro passo que você dá é dificílimo, mas o segundo já não é tão mais difícil. O terceiro está mais fácil. O quarto, isso vai virando um hábito, isso vai virando uma rotina, sabe? Isso vai trazendo vida e vida e vida. Gente, nós sabemos de tudo que nós temos que fazer, porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito aquilo que a gente tem que fazer. Se nós ignorarmos a voz de Deus, a gente vai viver o mal dessa terra. Pode ter